imunidade, viu? Perfeito. Peraí, isso é remédio para tosse? É para tosse, Augusto. Agora começou a gravar e ia falar. Não, pode falar, tá tudo certo. Não, Passa meu no patrão grupo. não enche o saco. Então tá bom, passa no grupo, porque tá eu e meu filho. Nossa, Tá. eu também quero. Aqui, ó, pessoal. Passa para todo mundo já. Pessoal, o nome do xarope, que funciona muito bem para tosse, é Antux, né? O meu número, pessoal, do Antux é 489-9909-0732. Comissão para mim e para Elaine, por gentileza. Se chama Antux, esse xarope realmente funciona pra caramba, tá? O cupom eu pego com a Elaine lá de desconto. Ela manda através da farmácia dela. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, compartilhando a tela. Pessoal, estamos retomando, então, página 75, tá? A regra é a mesma. Querem comentar, pontuar algum insight? Abre o microfone, ergue a mãozinha e tá tudo certo. Vamos nessa. Podemos agora fazer a tentativa de reunir os diversos determinismos que encontramos para os acessos de tosse e rouquidão. Eles não conheciam o Antux, Elaine. Não conheciam o Antux. Podemos supor, na camada mais inferior da estratificação, um estímulo real de tosse, organicamente condicionado. Vale dizer, como grão de areia, em torno do qual a ostra forma a pérola. Esse estímulo é passível de fixação, porque envolve uma região do corpo que conservou em alto grau a importância de uma zona erógena, no caso da menina. Portanto, ele é adequado para dar expressão à libido excitada. Ele é fixado através do que provavelmente foi primeiro encobrimento psíquico, a imitação comiserada do pai doente e, em seguida, através das autoacusações por causa do catarro. Além disso, o mesmo grupo de sintomas mostra-se capaz de representar as relações com o Sr. K, de lamentar sua ausência e de expressar o desejo de ser uma mulher melhor para ele. Após uma parte da libido ter se voltado novamente para o pai, o sintoma ganha talvez último significado, o de figurar a relação sexual com o pai na identificação com a senhora K. Gostaria de afiançar que essa série está longe de ser completa. Infelizmente, a análise incompleta não é capaz de seguir temporalmente a trilha do significado, nem de esclarecer a sequência e a coexistência de diferentes significados. Só é lícito apresentar exigências a uma análise completa. O que foi posto aqui? O que é o campo, né? Bom dia aos nobres. Colegas, alguém gostaria de pontuar aqui sobre o que a gente viu até agora? Algum tipo de insight, alguma troca? Perfeito, perfeito. O campo que a Elaine falou faz sentido, tá? Faz sentido. Então, e eu não tinha pensado nisso, é verdade. A boa parte da tosse inicia junto ali com a leitura, mas deixa quieto, levar isso para minha análise pessoal depois. Augusto, tu tá em tempo ainda. Leva para tua análise dessa tosse aí. É hoje, vai ser hoje.
Isso, por motivos pessoais é bom não falar nada a respeito. A gente sabe onde que começou a história da Dora. Não posso agora deixar de abordar outras relações do catarro genital, com os sintomas histéricos de Dora, em tempos em que um esclarecimento psíquico da histeria ainda estava muito distante. Ouvi colegas mais velhos, experientes, afirmarem que em pacientes que apresentavam flúor, uma piora do catarro era regularmente seguida de uma intensificação dos sofrimentos histéricos, em especial do desprazer de comer e dos vômitos. Essa situação não estava clara para ninguém, mas acho que se tendia para a perspectiva dos ginecologistas, que, como se sabe, supõem em ampla medida uma influência direta e organicamente perturbadora das afecções genitais sobre as funções nervosas. Embora a comprovação terapêutica que corre por nossa conta nos desaponte sobremaneira. No atual estágio de nosso conhecimento, também não se pode declarar excluída uma influência direta e orgânica. Olha só que interessante isso, pessoal. Não se pode declarar excluída uma influência direta e orgânica, como essa. Mas, em todo caso, seu ocultamento psíquico é mais fácil de ser comprovado. Para nossas mulheres, o orgulho pela confirmação dos genitais é uma parte muito importante de sua vaidade. Suas afecções, que são tidas como apropriadas para inspirar aversão ou até mesmo asco, acabam tendo, de maneira bastante inacreditável, um efeito ofensivo, rebaixando a autoestima, deixando-as irritadas, sensíveis e desconfiadas. A secreção anormal da mucosa da vagina é considerada repugnante. Lembremos-nos de que, após o beijo do Sr. K, surgiu em Dora uma viva sensação de asco e de que encontramos motivo para complementar o relato que ela nos fez dessa cena de beijo até o ponto em que ela teria sentido a pressão do membro ereto contra seu próprio corpo. Ao ser abraçada, ficamos sabendo, além disso, que aquela mesma preceptora que ela afastara de si por sua infidelidade, contou-lhe por experiência própria que todos os homens são levianos e não confiáveis. Para Dora, isso devia significar que todos os homens eram como o papai, mas ela considerava que seu pai sofria de doença venérea e que ele a teria transmitido a ela e à mãe, portanto ela podia imaginar que todos os homens teriam doença venérea. E o seu conceito de doença venérea teria sido formado naturalmente de acordo com sua experiência única e pessoal. Para Dora, ter uma doença venérea significava, portanto, padecer de uma secreção nojenta. Não seria essa outra motivação do nojo que sentiu no momento do abraço? Esse nojo transferido para o contato com o homem seria, então, um nojo referido em última instância e seu próprio flúor, e projetado segundo o já mencionado mecanismo primitivo. Presumo tratar aqui de movimentos inconscientes de pensamentos moldados sobre tramas orgânicas pré-figuradas, tal como guirlandas florais sobre coroas de arame, de tal sorte que
Em outro caso, seja possível encontrar outras vias de pensamento intercaladas nos mesmos pontos de partida e de chegada. Não obstante, o discernimento das diferentes conexões de pensamento que foram eficazes em cada caso particular é de valor insubstituível para a solução dos sintomas. O fato de termos precisado recorrer a suposições e complementações no caso de Dora só pode ser justificado pela interrupção prematura da análise. Olha só que ponto interessante para nós observarmos sobre manejo, sobretudo, o que Freud nos fala. O fato de termos precisado recorrer a suposições, ou seja, eu só sou um analista, aqui vamos falar como analistas e entendendo isso como manual, eu só me valho de suposições e complementações, no caso, pelo fato da interrupção prematura. Caso contrário, aquela questão básica, que a gente conversa muito em análise, eu acho que ela pensa isso, eu acho que ela queria aquilo, eu acho que ela quis dizer. Suposição só entra em caso de interrupção. Elaine, por favor. Michel, eu estava até constrangida de falar uma coisa que eu senti aqui nessa última descrição dele, né? Que eu tive a sensação que também ele estava ele também divagou um pouco aqui, no tudo que a Dora sentiu, sabe? E não me parece que ela conseguiria expressar tanto assim, né? E tive a sensação que parte aqui foi a interpretação dele. E aí, quando a gente vira a página aqui e ele fala sobre as suposições, eu meio que achei que fez um pouco de sentido, mas foi só um feeling mesmo. Não, e eu acho muito pertinente o teu feeling, acho que faz muito sentido essa observação. E aqui estamos falando de um Freud, lembrando, um Freud que está num período ali pré-interpretação dos sonhos, de certa forma. Nós estamos falando da teoria da sexualidade de forma predominantemente muito forte. Tem muita coisa da psicanálise que... O legal do Freud, quando a gente estuda Freud, Freud é um autor para nós estudarmos em espiral. Ele é um autor espiralado, né? O que isso quer dizer? A gente começa lendo 1895, a parte dos estudos pré-psicanalíticos, digamos assim. Depois a gente faz uma espiral, passa ali pelas cartas do Fliess, passa pelas histéricas, interpretação dos sonhos, 3 ensaios da sexualidade, e psicopatologia da vida cotidiana, X de relação com o inconsciente, totem tabu, enfim, vai indo, introdução ao narcisismo, além do princípio do prazer. Ou seja, Freud, ele não exclui o que vem antes, mas ele vai dando umas mexidas. O próprio Édipo, tu tem um Édipo da teoria da sexualidade, tu tem um Édipo clínico, tu tem um Édipo social, e assim ele vai sendo construído. Essa é a teoria freudiana. Mas é legal a gente pensar aqui, pessoal, sobre essas suposições e essas complementações, que aqui fica muito evidente que só entram em caso de interrupção precoce. Mas aí eu vou trazer o Antonino Ferro, que é um autor que eu estou estudando bastante no momento. O Antonino, ele é um cara que faz questão de enfatizar: não faça interpretações definitivas, né? As pontuações do analista servem para abrir margem para o teu analisando pensar a vida dele, narrar a vida dele e dar continuidade. Não é para a gente chegar num ponto que para. Isso é certeza, e certeza não é o nosso lugar. A Sandra trouxe ali para nós que encontra a discussão sobre como o corpo feminino expressa conflitos sexuais inconscientes por meio de sintomas histéricos. Vale frisar que estamos falando aqui sobre o primeiro paradigma da psicanálise. A psicanálise é instituída, criada sobre esse primeiro paradigma,
que é o paradigma da questão das histéricas, né, e muito sobre as repressões sexuais, né, o que depois a gente vai vendo que não é, outros paradigmas vão sendo instituídos. Convido os colegas que queiram pontuar mais alguma coisa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, não, talvez, quem sabe? Caso queira o cupom de desconto, peçam para a Elaine ali, né, da tosse. Vale frisar também que... Deixa quieto, vamos seguir mais um pouco aqui. Agora está gravando, né, Augusto? Não dá para... Certas coisas a gente tem que se precaver aqui. Vamos lá. O que eu apresento para preencher as lacunas apoia-se inteiramente em outros casos analisados a fundo. Se falamos que cada pessoa é um caso particular, aqui nós estaríamos generalizando. Vale frisar que estamos falando na fundamentação da teoria, né? Vamos pensar dessa forma. Mas é um texto que hoje a gente vê que tem muitas ressalvas a serem pensadas, né? O sonho, através de cuja análise obtivemos os esclarecimentos anteriores, corresponde, como descobrimos, a um propósito que Dora leva consigo para o sono. Por esse motivo, ele repete-se todas as noites até o propósito ser cumprido. Aqui é legal a gente lembrar também que o Freud ele tem também esse primeiro momento de estudo sobre o trauma, né? E é legal também a gente pensar a questão psíquica do trauma, né? O trauma para o cara não enlouquecer, para a gente não entrar no terror do não pensado, para a gente não ficar sem borda, nós entramos num trauma. Nota que o trauma é uma espécie de eu não quero enlouquecer, então eu levo a minha vida até aquele momento traumático. Eu não consigo passar adiante, eu fico muito até ali. Porque dá muito aquela sensação, se eventualmente o que pode acontecer depois? Não, então eu vou até aqui. O trauma ele também tem essa leitura, acho que é o Ferenczi que vem com essa leitura. Né? Eu vou até o momento traumático e não passo adiante. E fico naquele looping, tento resolver, mas com ressalvas, porque eu poderia perder a borda, eu poderia enlouquecer. Né? Então, note-se essa questão aqui, ó. Repete-se todas as noites até ser cumprido. Processo de elaboração. E ele volta a surgir anos mais tarde. Então, logo se apresenta uma ocasião de adotar um propósito análogo. O propósito pode ser enunciado conscientemente desta maneira: sair dessa casa na qual, como vi, minha virgindade corre perigo. Parto com o papai e de manhã, durante a toalete, pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uns barulhos aqui. Vocês ouvem? Não? Perfeito, melhor. Pretendo tomar minhas precauções para não ser surpreendida. Esses pensamentos encontram sua expressão clara no sonho. Fazem parte de uma corrente que, no estado de vigília, alcançou a consciência e se tornou dominante. Por detrás deles, pode-se discernir um curso obscuro de pensamentos substitutos que corresponde à corrente oposta e, por isso, sucumbiu à repressão. Ele culmina na tentação de se render ao homem, em agradecimento pelo amor e pela ternura demonstrado nos últimos anos. E talvez evoque a lembrança do único beijo que ela até então dele recebeu. Porém, de acordo com a teoria desenvolvida na minha interpretação dos sonhos, esses elementos não bastam para formar um sonho. Um sonho não é um propósito
que se figura como executado, mas um desejo que se figura como realizado e, na verdade, possivelmente um desejo proveniente da vida infantil. Pessoal, vamos pensar aqui um pouquinho, vamos dar uma viajada à questão lacaniana. Alguém de vocês já se perguntou sobre a palavra desejo e o que ela significa? Alguém já se perguntou sobre a etimologia? Desejo vem de sideral. Sideral, estrelas. Então, desejo vai vir como siderium. Então, desiderium seria você trazer as estrelas para a Terra. Essa é a questão do desejo. Eu quero trazer algo para muito perto de mim. Há uma questão de, ora, as estrelas estão lá, eu não alcanço, eu quero trazer para cá. Então, desejo tem essa etimologia. Tá? Quem nos apresenta isso é o nosso querido professor Christian Dunker. Eu só não lembro onde que eu tive essa aula com ele, mas foi uma aula que ele me passou. Nos passou na turma, é óbvio. Mas vamos ver aqui outro ponto que eu ia para nós pensarmos juntos aqui. Deixa eu ver o que alguém comentou aqui no grupo também. Conflito inconsciente ligado ao desejo e à impossibilidade de expressão. Agora entra um ponto bem interessante, Sandra. Quando a gente fala de desejo, a gente fala muito, falando lacanianamente de objeto A, né? A gente está falando muito sobre a expectativa de algo, que eu alcance algo. Agora, a gente sabe que entre a expectativa e a realidade existe um oceano, né? E aí tem muitas fontes do sofrimento humano pautado sobre a expectativa. Expectativa, registros imaginário. Logo, analista não trabalha sobre ótica do imaginário. A gente vai trabalhar sobre uma ótica das possibilidades. E as possibilidades, às vezes, não são tão legais, mas a gente só vai saber na hora que a gente chegar a alguma conclusão. E eu queria convidar alguém que queira conversar um pouco, pontuar um pouco, para que não se torne um monólogo. Alguém quer falar alguma coisa? Algum insight? Ninguém vai ser crucificado. Michel, acho que é legal falar também do sonho, que é um momento também de elaboração. Percebo o sonho muito isso, né? Não só figurando ali um desejo, mas um momento que você consegue elaborar, porque muitas vezes você consegue sonhar com algo, aí você leva para análise, né? E ali você vai desenrolando, e você vê que é um processo de elaboração de algo inconsciente que está tentando conversar contigo, mas que não consegue ali ter fala, né? Uma fala clara. Então, vem através do sonho como uma forma de elaboração. Eu percebo o sonho muito dessa forma também. Perfeito. Acho até, Luciana, que a gente pode pensar sobre aquela ótica do sujeito que não sabe que sabe, né? O sonho é exatamente esse lugar. É o lugar que eu não sei que eu sei alguma coisa. É quando tu começa a contar para o teu analista, narrar na tua análise, e de repente tu, nossa, olha, me veio na cabeça que eu nunca tinha feito a associação que quando eu discutia com tal pessoa no trabalho, me repetia muito uma cena que eu tinha na adolescência com certos primos, com certos amigos, né? E assim vai fazendo correlações. Eu sonhei que o sujeito me roubava tal coisa, né? Então é mais ou menos nessa lógica. E aí, Luciana, acho muito legal a gente trazer o Thomas Ogden para a conversa, e talvez até o Bion nessa lógica, que ambos pensam que uma sessão de análise é uma sessão de sonhar, né? E faz todo sentido, porque a gente fala do sujeito atemporal. E olha no sonho eu lembro certa vez que eu sonhava e eu via uma criança e eu pensava, poxa, essa criança sou eu. E eu já não era mais criança. E na análise é assim também com a gente. Ora, a gente está falando como se fosse uma criança. Ora, enfim, sujeito atemporal, né? A Natália pontuou ali, o Diego havia pontuado sobre a falta.
exato, né? A psicanálise é sobre isso, né? Filosofia estuda o indivíduo, aquele que não se divide, a psicanálise estuda o sujeito faltante, né? Sujeito que se assujeita entre falante e sujeito do inconsciente. Dá para conectar com recordar, repetir e elaborar. Só o início ali que tu colocou já dá para dizer que sim. Nem li o resto, mas esse é a lógica psicanalítica, né? O que esse sonho recorrente está tentando elaborar que Dora não consegue resolver acordada? Fato, principalmente porque todas as barreiras de recalque, elas não nos permitem, né? Lembra que o inconsciente, ele não tem aquela a vigilância superegóica, né? É no pré-consciente que vem esse superego e que vai nos cercear, né? Além do recalque, a gente pode pensar, pela lógica de alguns autores, a repressão. Então, eu mesmo me reprimo. Eu não quero assumir que eu senti uma excitação no momento que o senhor K me beijou, né? Vale lembrar que aqui a gente está falando de muitas suposições, tá? O desejo se manifesta nos sonhos, sintomas de fantasia, sempre ligado à pulsão sexual. Vale frisar também, Sandra, que aqui a gente está falando de uma ótica da teoria da sexualidade também, né? Depois, além do princípio do prazer, o Freud retoma. Quem é ferenziano também vai focar muito sobre a lógica do trauma, né? Uma forma de elaborar um trauma. Rita, por favor. Bom dia. E eu estou pensando aqui que Dora, ela pode ter sentido a atração realmente para o Sr. K, mas ela não encontrou uma pessoa que ela pudesse dizer assim que ela estava naquela situação. E ela sentiu, ela gostou, mas ela não quer ser assim bem real, né? Como a gente faz com amiguinhos, né? Então, faltou alguém que acolhesse esse sentido. Ela não, ainda mais naquele tempo, né, pensando ser assim, ela não tinha abertura para falar verdadeiramente do sentimento. Então, ela ficou confusa, né? Estava muito confusa, né? Se ela tivesse um lugar que ela pudesse ser ela mesma, né? E ela ia falar. É triste não ter Instagram, né, Rita? É triste não ter Instagram para gravar um Reels. É triste. Esse é o problema da Dora. Não tinha Instagram. Rita, eu entendo o que tu está dizendo, tá vendo uma lógica mais ferenziana, né, de acolhimento. Eu também não descarto, já que é para fazer suposição, Freud abriu a porta, eu vou fazer também. Talvez ela mentiu o tempo todo pro Freud. Veja bem, se você tem um problema, qualquer um de nós tem um problema, e você não tem confiança nas pessoas para falar, você não fala. Você fica rodeando, você sente, você está desconfortável, o outro percebe que você está desconfortável, mas fica assim, ninguém sabe o que realmente acontece. Eu costumo pensar assim, ninguém sabe o que ocorre na cabecinha do outro, sabe? Por mais que você conversa, por mais que você tenha intimidade, não sabe. Eu não sei qual é o autor que falou, não sei se foi Franço mesmo, né? Que é a pérola, né? Tua, né? Um lugar que ninguém toca, né? Que é esse lugar que você sabe, que você sente, que você percebe. É só isso. Perfeito. É esse o que tu disse que o outro não existe, o Rimbaud falava isso, tá? Não, mas não quero tirar os méritos que foi tu que trouxe, tá? Não vou dar o crédito, o Rimbaud não veio hoje. Então foi tu que os em algum lugar. Isso, o Lacan também fala isso, tá? E faz todo sentido, Rita. E para nós na análise, para que a gente não caia no furor curantes, Rita, é bem esse o raciocínio. A gente não sabe nada do outro além do que ele nos fala, né? O resto é suposição. Eu concordo contigo. A Elaine falou, imagina o tabu em falar disso naquela idade, naquela época. Sim. O Diego falou, talvez mentiu, mas ouvimos o sujeito, era a verdade dela. Esse ponto de mentira é legal a gente pensar na clínica, né, pessoal? A gente não está ali como na questão da moral, de ficar observando se ela está falando verdade ou não, né? Não somos juízes, e também não vamos punir se eventualmente
A preocupação é a verdade psíquica e não a histórica. Contar Então, o que você quer contar não é mentira, né? Você conta o que você quer contar, não é mentira, é uma verdade, né? sim, o pessoal de Brasília leva isso muito a sério. Leva muito a sério lá, Brasília eles levam isso ao pé da letra. Eles levaram para céu aberto as sessões de psicanálise deles. E vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Alguém pode me ajudar aqui? Eu acordei às 5 da manhã hoje. Exatamente. Acordei às 5 da manhã hoje. Já estudei um monte exatamente para chegar aqui afiado, Elaine. Vamos lá. Eu não devia ter visto tanto Rafinha Bastos, Léo Lins no fim de semana. Não devia ter exagerado neles. Temos a obrigação de examinar se essa proposição não é refutada por nosso sonho. Então, seguimos aqui, colegas. De fato, o sonho contém material infantil que não, se eu já li, eu vou reler para a gente relembrar aqui, para eu relembrar pelo menos, tá, pessoal? De fato, o sonho contém material infantil que não se encontra à primeira vista, em nenhuma relação compreensível com o propósito de se evadir da casa do Sr. K e da tentação que dele provém. Por que será que surge a lembrança de molhar a cama quando criança e do trabalho que o pai se deu para habitar a criança e se manter limpa? Vamos abrir só um parênteses aqui para a gente pensar na clínica juntos, tá? Pessoal, o trauma não ocorre no momento. O trauma, ele vem a posteriori, tá? Não é quando a menina senta no colo do titio abusador. É quando, no momento segundo, alguém pega e diz: sentar no colo de homens que possuem alguma sensação de membros eretos quer dizer que você foi violentada. Aí surge o trauma. Tá? Então, é importante pensar, o Freud, ele vive muito, não vou lembrar do termo em alemão, mas o trauma, ele é a posteriori, ele tem os dois tempos do trauma. E aí é muito importante também o analista tomar cuidado. Freud fala que o analista não traumatiza o analisando, Ferenczi fala que sim. Eu gosto da linha do Ferenczi e acho que existe sim a possibilidade disso. Então, nós estamos, se você eventualmente passou por uma situação traumática, e se nós estamos estudando muito sobre certos tipos de trauma, existe uma probabilidade muito grande de a sua escuta ficar afiada para aquilo. E às vezes o número de suposições aumentar. E às vezes a gente gerar um trauma onde que não há. Nem todo trauma é traumatizante. Então, aí existe um pouco de parcimônia da nossa parte, de cautela, para a gente não traumatizar onde não é necessário. A pessoa te trouxe. Você já sofreu algum abuso sexual? A pessoa não te falou nada. Por nada ela vai procurar alguma coisa para pegar e dizer para ela: quando eu tinha 3 anos de idade, o meu priminho tocou em mim. Né? Às vezes não tem necessidade disso. Mônica, por obséquio. Obrigada, Michel. Bom dia, pessoal. É uma dúvida mesmo sobre essa frase que você falou aí. O trauma nem sempre é traumatizante. Isso quer dizer o que exatamente? Que nem todo trauma é traumatizante. Ok, obrigada. Mas concluindo, quer dizer que o sofrimento experimentado para mim pode não ser para você? É isso que você está dizendo? Exatamente, porque se a gente está falando do sujeito, da individualidade de cada pessoa, Então, assim, uma experiência que... Desculpa. Pode falar. Não, fica à vontade. A experiência que eu considero traumática, você trouxe aí a ideia de um abuso sexual. Então, para mim, a minha visão, e eu estou falando de mim exatamente, Mônica, qualquer abuso sexual seria um trauma. Você está me dizendo que isso pode nem sempre ser um trauma? Se o meu analisando me disser que não, eu acredito nele.
Ok, Eu prefiro dar voz para o meu analisando, para que ele tome a decisão dele, ok, perfeito. tá? Porque senão, o que que eu penso? Uma opinião minha, eu estaria colonizando o pensamento do outro. Claro que aí vai a sensibilidade, já vou passar para a Elisângela, vai a sensibilidade, Mônica, de você entender se não estamos falando de clivagens, se não estamos falando de pessoas que sofrem de. Existe um termo chamado alexithymia. Alexithymia. Esse termo quer dizer pessoas que narram fatos, mas não sentem nada. Né? Vamos falar winnicottianamente, uma pessoa que trabalha exclusivamente no falso self, uma pessoa que está te falando ali, mas tu vê que está totalmente dissociada. Aí é uma outra história. Né? Mas vamos partir do pressuposto, numa clínica ferenziana, tu vai realmente dizer, olha, me parece que, enquanto você me conta que você sofreu esse abuso, mas que você não sente nada, mas me parece que para uma criança de 9 anos devia ser bem difícil, não? Aí é uma coisa, ela já chegar te dizendo, eu sofri um abuso. Ela já está nomeando aquilo. Talvez ela não entenda o valor afetivo daquilo. Mas o que eu quero trazer, Mônica, é sobre a gente ficar cavocando sadicamente Ah, entendi, entendi. para A minha reforçar a preocupação, teoria, sabe? aham. A minha preocupação é até sobre uma. Eu sei que não é um grupo de supervisão, mas só Nomeando. partilhando, tá? Boa, Elaine. Pode falar, Mônica. É só partilhando. Eu sei que não é um grupo de supervisão, mas eu estou com analisando que eu tenho a impressão que se trata disso. Porque a Uhum. história dela é uma história bem difícil, o que eu, Mônica, tá? Encararia como um trauma. E ela se coloca como quem não tem sofrimento, ela só está fazendo análise porque quer manter o tripé, mas que ela não tem problema. E ela se Uhum. coloca no set como uma Mulher Maravilha, ela é a forte, ela é. Entende? Então, Sim, assim. aí, mano, desculpa te interromper. Pro- Provavelmente a Antux, tá, Mônica? Fica a dica. A Obrigada, que eu supos, não sei se eu rio ou se eu tuço. é, faz os dois ao mesmo tempo. Seja neurótica. Vamos pensar da seguinte forma: provavelmente a gente está falando de um caso que o Ferenczi nomearia como identificação ao agressor. Caso os colegas que estão estudando a clínica da compulsão da gente, agora essa quarta-feira a gente vai falar sobre o Fairbairn. O Fairbairn, ele fala dessa identificação com o agressor, ele dá uma ampliada no conceito do Ferenczi, que geralmente aquela pessoa que o ambiente era extremamente falho, essa pessoa se torna o vilão da história, para dar conta do resto, tá? Mas pensa o seguinte, Mônica, provavelmente deve estar pouquíssimas sessões. Pouquíssimas sessões. Então, furor curantes. Respira. Né? Fala igual Augusto. Respira. Eu vou passar para a Elisângela e para dar conta da rodada. Tá? Enquanto a Mônica fica tossindo. Já Elisângela, por passou. favor. Já passou, beleza. Oi, bom dia, Michel, bom dia todo mundo. Bom dia. Primeiro quero me desculpar, né? Sempre participo no silêncio, às vezes tem uma diferença de fuso para mim e me complica um pouco os meus horários, então me perdoe. Sobre essa narrativa, Michel, que você falou que às vezes, né, do reprimido para a consciência, a pessoa vai narrando sem muito sentir ou sem aquele fato externar nela emocionalmente, algum sentir, todavia, tem manifestação no corpo. Você diria que esse não sentir, de fato, é por uma ausência de consciência e a percepção, porque você fala o seguinte, que às vezes na narrativa de alguém, né? Você se sentou no colo de um parente, de um tio, e você percebeu que ali tinha, né, alguma inconformidade física, né? Uma ereção, vamos dizer assim.
Então, essa consciência se dará a partir dessa fala, né? Então, a pessoa vai voltar ao passado, ela vai compreender, não, aconteceu comigo. E você acha que essa sintomatologia, seja emocional, seja física, né, a despeito daquilo que a gente está falando, daquilo que ela apresentava também no seu físico, a questão toda, ela se dará a partir dessa percepção que ela pode ter sido abusada ou não? O que é que você pensa a respeito disso? Elisângela, vamos pensar o seguinte, recalque, tá? Ok. O recalque é a base, né? Psicótico não tem recalque, tem faraclusão e o perverso denega. O recalque, ele pode ir para o corpo, para o objeto ou para a mente. Tá? Então vai depender da estrutura previamente que a pessoa se inscreve. Estou falando de uma lógica lacaniana, tá? O Forbes vai pela minha linha. Então, se eu sou histérico, aquele fato traumático, vale frisar que trauma quer dizer ferida, então aquela ferida que eu passo, que alguém me ajudou a nomear, ou a mamãe disse, olha, sentar no colo e tal, isso é mal, a pessoa vai recalcar esse momento traumático. Se for histérica, predominantemente no corpo, somatiza. Se for obsessiva, predominantemente na questão mental. Né? E, alguma forma, esse discurso que não sente nada, muitas vezes, ele é um discurso obsessivo. Como hoje a gente não tem uma neurose pura, elas são mistas, então pode ser alguém que fala de forma obsessiva, às vezes até em compulsões, tá? Essa pessoa vai lá, vai narrando para ti as coisas, não fala como não tivesse sentido nada. E daí toda aquela tensão, aquela libido dela, que não consegue vivenciar, não consegue entender ou nomear aquilo, ela vai encenar em atos. E esses atos podem ser em compras, pode ser em bebidas, pode ser em tantas coisas. Né? Então, eu leio dessa forma. Né? O que a gente procura fazer na clínica? Eu vou usar um termo do Bion. Viver em ó. Que essa pessoa consiga narrar para ti o fato, nomenclatura do Antonino Ferro, narrar para ti ao mesmo tempo que ela consegue sentir. Ela sabe o que é que ela está te falando. Eu estou sentindo isso nesse momento. Ô, Michel, Né? deixa eu furar a fila aí, só para não perder esse gancho. Posso? Claro. Pode, por favor. Já furei mesmo, né? Isso. Tem muito, muito a ver. Você é um mago, né? Eu costumo dizer, porque uma curiosidade, essa analisanda que eu falei, que ela é super forte, mas não encara o trauma como trauma, ela teve um diagnóstico na infância de que ela tinha parado de amadurecer 5 anos de vida. Por quê? Ela só começou a falar aos 5 anos, tá? Até essa idade ela não falava. Por isso a mãe mandou encaminhou para o psicólogo. Hoje é o contrário, ela não consegue parar de falar. O apelido dela em casa é papagaia. Eu achei bem interessante essa fala que você disse aí. Se você não reconhece, você atua. Essa frase é do Freud, tá? É clássico. E é bem emblemática. Muito legal. Mas observa que há uma questão, provavelmente estamos falando de uma pessoa no sentido mais regredida e provavelmente em fixações na fase oral, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa entre 1 a 3 anos de idade. Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, usando aqui a teoria da sexualidade do Freud, né? Vai ter outras leituras também. Mas, enfim, para dar conta de todo mundo, a gente passa agora para o Augusto. Augusto, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Augusto. Eu posso mexer um pouquinho na tua frase, com todo o respeito e liberdade poética? Deve, a gente está aqui para isso, para um destruir o argumento do outro. Não faz isso, não é destruir, mas assim, eu acho que é para ajudar o pessoal a entender. Quando o Michel fala, nem todo trauma é traumatizante, se a gente for usar hermenêutica, né, talvez, a gente já nomeou trauma, então fica difícil da gente falar nem todo trauma é traumatizante, já que a gente nomeou trauma. Mas se a gente mudar só um detalhezinho na frase, e aí eu acho que fica perfeito para todo mundo entender, é que nem todo
Nem todo acontecimento potencialmente traumático se torna um trauma para todos os sujeitos. Nem todo acontecimento potencialmente traumático se torna um trauma. Se a gente for pegar de uma outra forma, sei lá, posso falar assim, ó, não é o acontecimento que define o trauma, mas é a maneira como ele é vivido, como ele é inscrito na nossa história psíquica. Aí a gente vai colocar exatamente tudo que o Michel está explicando aí, quando a gente entra com Além do Princípio do Prazer, quando a gente entra com Lacan, quando ele fala sobre o trauma ser simbolizado por um sujeito, e nesse caso seriam sem maiores consequências, né? Torna-se um mesmo acontecimento, o mesmo tipo de fato, torna-se um ponto de ruptura para outro, né? Então, lógico que a gente tem que tomar alguns cuidados importantes, né? Alguns acontecimentos graves, dizer que acontecimentos graves não são traumáticos, sei lá, guerra, tortura, né? Uma violência sexual, eles apresentam, e aí eu gosto muito de usar isso, sei lá, cara, eles apresentam um potencial maior de gerar um trauma. Eles são potencialmente, exponencialmente maiores para se gerar um trauma. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer a subjetividade. Né? Sei lá. E eu faço o inverso, tá, gente? Eu sempre faço, quando começa a se falar desse lugar do que é trauma, o que não é, né? A gente lembra que a gente entra na sessão sem expectativa, sem moral, sem a nossa história não pode entrar na sessão. Eu faço o inverso. Porque é muito mais comum, o cara tinha que ter estourado a motoca aqui do lado agora, né? É muito mais comum eu ver em rodas de psicanalistas as pessoas não questionarem se é trauma ou não a pessoa ter sofrido uma violência extrema. Mas é muito comum virar piada, fatos bobos. Nossa, meu analisando, ele falou que tadinho, ele não teve a atenção, ele não teve isso, sabe? Vira piada, desculpa, gente, tô sendo bem honesto aqui. Um fato que pra gente é bobo, pra você talvez não seja relevante, pra você aquela atitude, aquela coisa, sabe aquela brincadeira de tipo, que é um fato, né? Que é problema de branco? Meu pai não me deu um carro. Como é que é? People white problem. É o People white termo que se problem. usa. People white problem não tem que entrar na clínica. Ai, meu pai não me deu um carro. Meu pai não deixa eu dirigir o carro. Eu tinha uma paciente que o pai dela não deixava ela ir de carro para a faculdade. Ela tinha que ir com o motorista. E aí, você fala um negócio desse numa roda de psicanálise, é o inverso, mas ele é muito válido. Ah, isso não tem que ser Sim. um trauma. Por que que isso não tem que ser um trauma? Para você, meu amor, tudo bem, mas para ela é. Entende? É o fato e a forma como o sujeito lida com aquilo. Então, se eu tivesse que mexer, Michel, eu mexeria só nisso. Não é todo trauma, mas nem todo acontecimento. E eu gosto de usar o potencialmente, né? Potencialmente traumático. Como é que eu falei? Augusto, ali, eu não sei até que ponto tu estava fazendo alguma questão mediúnica ou era associação livre, já não sei mais qual era o nível que tu estava, né? Se era tu, já era uma entidade, mas foi bem válido, eu achei bacana ali o que tu trouxe e tu, inclusive tu me deu o gatilho ali para lembrar os colegas que psicanálise não é fenomenológica, né? Acho que esse é um ponto importante para nós pensarmos, né? E isso que o Augusto trouxe é muito bem pontuado. Augusto. Rita, por favor. Um minuto de silêncio agora, para processar. A Rita deu uma boa sugestão para nós, o quanto o silêncio nos edifica. Obrigado, Rita. Diego, agora é a tua vez. Já que a Rita não vai falar, eu vou falar. Eu já falei isso aí alguma vez, eu ouvi do Pedro de Santi, né? Uma vez que ele falou dessa questão do trauma, né? Ele deu um exemplo que eu achei muito pertinente, esse exemplo. Uma família com 2 filhos,
brigando o tempo todo, acabam se separando. Um dos filhos vai falar, meu Deus, graças a Deus acabou esse inferno. Outro, meu Deus, acabou minha família. Mais ou menos isso. O trauma não é igual para todo mundo, né? Legal, Diego. Não, e é muito válido isso que tu trouxesse. Né, um autor também que eu deixo de indicação aqui para os colegas é o Fábio Herman. Tá? O Fábio Herman é um dos pilares da psicanálise brasileira, década de 80. Ele tem um livro da editora Blanchard chamado O que é Psicanálise, e ele traz uma corrente psicanalítica brasileira que fala muito sobre o cotidiano, que a psicanálise é muito sobre o cotidiano e deve se levar em consideração o cotidiano de cada pessoa. Portanto, como o Augusto nos trouxe ali o caso da menina que tem um motorista, faz parte do cotidiano dela. Igual ter outra pessoa que faz parte do cotidiano em favelas, o outro em morar em palafitas e assim sucessivamente, né? Agora, a figura do analista extremamente isento e que não entra a sua história no setting, essa é uma polêmica que a gente vai deixar em aberto, né, Augusto? Freudianos vão buscar neutralidade. A turma que vem do Fábio Herman já vem com uma outra leitura. Não, mas eu estou tentando segurar aqui em Freud, né? Porque a gente está lendo Freud, senão a gente vai bem longe nessa história. Nossa, e essa é a proposta. Né? A nossa proposta aqui é ler Freud, é ler o que nós estamos vendo aqui, tá? Eu vou até buscar aqui, grifar para voltar esse trecho aqui a semana que vem, mas o nosso intuito é entender que, como diria uma banda gaúcha chamada TNT do Charles Master, um mundo é bem maior do que o seu quarto. Né? Então, embora estejamos lendo Freud, há divagações e há outros pós-freudianos que podem nos ajudar muito. Poxa, já vai acabar, é verdade, Patrícia. Porque dentro de 2 minutos eu tenho uma analisando, eu tenho que agora desconstruir essa figura que está à vontade, à base de xarope, e vestir agora sem desejo, sem compreensão, sem moralidade. Vamos brincar um pouco, né? Se a gente for para a supervisão, quem está na supervisão sabe que eu posso me nomear nesse lugar, né? A gente não segue, a gente segue outra linha, né? Mas é isso. Acho justo amanhã ter mais 3 doses de xarope, viu? Pois então, Paty, pois então, diga-se de passagem também, colegas, que eu gosto muito do Eric Berne, e o Berne era um psicanalista que utilizava muito de humor e xiste dentro da análise, tá? Eu tive um analista, eu fiz poucas sessões com ele, mas ele era esse cara debochado pra caramba, e era uma das coisas que eu achava mais legal na análise com ele. Porque o xiste, ele é um susto, né? Lembrando que xiste não é piada, xiste é aquilo que escapa e depois que a gente fala, igual eu várias vezes fiz hoje aqui, eu falava e depois eu ficava eu mesmo me reprimindo, Você dizendo estava porque tu falando falou. sério, você ficava sério e a piada. Sim, eu falo sério o tempo todo. O meu filho levou um tempo para entender isso. A psicóloga dele passa bastante trabalho até hoje. Né? Eu estou honrando com a profissão, eu estou traumatizando uma criança exatamente fazendo isso. Colegas, então, até amanhã, estou desligando a gravação. Bom atendimento a todos.